Eu estava meditando sobre alguns aspectos e o Senhor colocou no meu coração a seguinte palavra: estagiando para a eternidade, ou estágio para a eternidade. E é engraçado que eu sempre quero trazer uma palavra de ânimo, de fortalecimento, e eu luto com aquela coisa de não ficar toda hora, né, tendo que pisar mais a uva, né, para ver se sai o caldo, mas acaba que a tendência é essa. Mas o que eu quero com essa palavra hoje é animar os irmãos, porque ela tem me animado. Amém? Quando pensava nessa palavra, eu pensei muito na figura das pessoas que precisam fazer na vida profissional um estágio, né? E quando chega a determinado ponto da carreira estudantil, que você decidiu que área você vai atuar, normalmente chegando já lá para os meios e para os fins do seu curso, você precisa estagiar. Esse estágio, tempo probatório, experiência, ou seja lá qual for o nome que é dado, dependendo do lugar que você estiver, ele é importante para definir se você realmente será ou não contratado para aquela função que você está estagiando. Então você, sabe quando você faz a carteira de habilitação hoje, você tem 1 ano, não é isso? Não sei se é 1 ano ou é mais. Na minha época pegou, já é tua, né? Agora tem 1 ano de habilitação provisória, é isso? É um estágio. Se você fizer coisa errada nesse 1 ano, você leva pênaltis aí, leva punições, dependendo da gravidade, até não poder tirar mais a sua habilitação definitiva. Então, todo motorista novo vai ter o quê? Cuidado para não falhar no tempo probatório, porque se ele falhar, ele não pega um funcionário. A mesma coisa. Eu quero dizer nessa noite que todos nós estamos num estágio, um estágio para a eternidade, que começa exatamente, para mim, no dia 10 de dezembro de 1975. O estágio para a eternidade, irmão Cícero, começa exatamente no dia em que você nasceu. E ele termina exatamente no dia em que nós morremos. E da mesma maneira que nós precisamos ter cuidado quando você quer ser contratado no teu período de estágio, você nota que algumas pessoas, depois de contratada, não será assim no céu, diga-se de passagem, mas muitas pessoas, depois que assinam a carteira, não é mais aquele mesmo funcionário que relaxa. Eu falo da vida militar, por exemplo, tempo de escola é uma coisa, o camarada chegava, o irmão Alexandre passava aquele algodão na barba, se ficasse preso o algodão, você ficava preso, porque a barba estava mal feita. Tu imagina um negócio desse? Depois de formado, acabou. Aí já começa a usar bigode, já começa outro patamar. No céu não será assim. Mas é importante você notar que a tua vida no teu trabalho vai depender daquilo que você fizer no teu período de estágio. Se você é um bom estagiário, você é contratado. Se você é um mau estagiário, você é demitido. A pergunta hoje é: o que nós estamos fazendo enquanto estagiamos para a eternidade? O que é que nós estamos fazendo nesse nosso tempo de estágio? Como é que nós estamos nos comportando? Seremos contratados ao fim ou seremos demitidos? Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 12, logo ali antes do livro de Isaías, depois do livro de Provérbios, de Cânticos e Provérbios, né? Acho que é Provérbios.
Cânticos é depois. Capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Mais ou menos no meio da Bíblia, se você tiver uma Bíblia, se não for dessas de estudo, você vai encontrar Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim, na versão que eu estou lendo, a versão NBV, diz assim: sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio da prata da vida seja cortado, antes que a taça de ouro se quebre, antes que o cântaro se quebre junto à fonte e a roda se parta junto ao poço, antes que o pó volte à terra de onde veio e o Espírito volte a Deus que o deu. Amém? A palavra do Senhor é clara, queridos. Eu acho maravilhoso, tremendo a Bíblia Sagrada, porque ela é clara, ela é direta, ela não tem meias palavras. É interessante que quando nós estamos num estágio, ou estamos testando algumas pessoas, nós temos uma tendência de deixar para ver se vai acontecer, da pessoa entender o que ela tem que fazer ou não. Não é? Pessoas como o irmão Robson, a pessoa que tem dificuldade de chamar a atenção de alguém que trabalha para ele. É assim ou não é, irmã Mariana? Deus não é assim. Deus é direto, queridos. Se alguma coisa interfere no teu relacionamento com Deus, Ele já deixou claro. Não se pergunte, mas o que é que vai agradar a Deus? Não se pergunte, mas o que eu tenho que fazer? Porque tudo já foi descrito na palavra dele. Ele não deixa subentendidos isso. Ele não deixa coisa aí para talvez a pessoa entenda. Não, ele vai dizer, ele vai ser direto. E ele diz aqui nesse livro, depois de uma série de análises sobre a vida, o livro de Eclesiastes é isso. O rei Salomão fazendo uma análise sobre a vida. E então ele vai dizer que, sabe de uma coisa? Antes que você volte para o pó, sabe o que significa, né? Antes que você morra. Porque eu sei que eu estou dizendo que o estágio para a eternidade começa quando alguém nasce e termina quando alguém morre. Então eu estou falando nessa noite para cada pessoa que já é nascido e que tem compreensão. Então a perspectiva para cada um de nós é encontrar com o nosso mestre, sim ou não? Quem pensa em encontrar com Jesus aqui? Eu penso, eu creio e eu quero. Ele vai voltar para nos buscar. Seja pelo arrebatamento, seja pela morte, nós vamos nos encontrar com Ele. E então ele diz, antes que o fio de prata da vida seja cortado, lembra-te do teu Criador. O que estamos fazendo enquanto estamos estagiando para a eternidade? O que eu faço é relevante? O que eu faço é consistente? O que eu faço tem feito a diferença? Sabe, eu trabalhei em empresas com muitos funcionários. E eu sei o que eu estou dizendo a você. Nessas empresas que eu trabalhei para muitos funcionários, de tempo em tempo era feito uma reestruturação. Por exemplo, nós tínhamos uma fábrica que contratava 100 pessoas por turno. Devido a uma nova tecnologia, essa fábrica passou a depender de 6 pessoas por turno. Dependia de 100, agora depende de 6. Então o que a empresa faz? Ela faz uma reestruturação, porque ela não precisa de todos os funcionários, ela só precisa de 6. Quais são os 6 que vão ficar nessa empresa?
Os melhores, os mais capacitados, os mais habilitados. Não pensa, querido, que Deus é ruim com você se você trabalha numa empresa e não procura se aprimorar. Se você tem uma profissão, irmão Jackson, 300 cortador de cabelo no teu bairro, se você não cortar diferenciado, ninguém vai na tua barbearia, meu querido. Essa é a regra do jogo. Então sofríamos muitas dessas gerentes eram mandados embora. Mas sabe de uma coisa? Para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu pedi demissão dessa última empresa que eu trabalhei. E o meu nome era sempre o último da lista para ser mandado embora. Agora, querido, tinha que ter, o que eu estou fazendo é relevante, é consistente, faz a diferença, agrega valor. Enquanto eu estou estagiando para a eternidade, eu tenho uma vida da conta. O que eu faço nesse interim faz a diferença. Se eu passarei a eternidade com Cristo ou a eternidade no sofrimento eterno. O que eu estou fazendo? Lembra-te do teu Criador. Lembra do Senhor, teu Deus. Enquanto você é jovem. Sabe, às vezes a gente pensa, eu converti aos 16 anos de idade. Eu tive ainda uma queda, aí nos 18 anos de idade, voltei aos 19, e desde lá eu não me desviei mais. Mas às vezes a gente desperdiça tanto a nossa vida, tentando correr atrás de coisas que nos preenchem. Sabe qual é o maior perigo? Falei com um amigo esses dias. Você chega numa empresa, tem o grupo do disse-me disse. Eles vão dizer a você que o patrão disse uma coisa a teu respeito que o patrão não disse. Eles vão falar coisas para você para te botar medo. Porque nenhum dos colegas são teus amigos, são colegas de trabalho. Então marca território. Coloca os limites. Não seja inimigo de ninguém, mas cuidado com não emprenhar pelos ouvidos. Porque é assim que vive a humanidade hoje. As pessoas estão dizendo, Deus diz, desde que me criei, desde que sou gente que dizem que Jesus vai voltar. E cadê Jesus? Eles tentam ignorar Deus conscientemente. Porque para viver no mal que querem viver, é melhor que não tenha Deus, porque Deus é luz. A palavra diz, no livro de João, capítulo 3, o versículo 19 para o 20, que a luz veio para os homens e os homens a rejeitaram. Rejeitaram a luz por quê? Porque as suas obras eram más. Ninguém que está fazendo coisa errada quer um holofote em cima dele, sim ou não? Ninguém quer, meu querido. Se eu quero fazer uma coisa que é ruim, que é má, como é que eu quero que alguém esteja olhando? Sempre que eu vou fazer algo que não devo fazer, desde criança. A criancinha sua, quando começar a andar, Jacques, presta atenção. Ninguém ensinou nada errado a ela. Mas quando ela vai fazer alguma coisa errada, ela dá uma olhada em volta. 360 graus, vê se tem alguém olhando. Se não tiver ninguém olhando, ela vai e faz. Porque ninguém quer uma luz quando ele está fazendo o que é errado. Os homens não querem Jesus. E as conversinhas são jogadas de um lado para o outro, para tentar nos mostrar o que não devemos ver. Há caminhos que escolhemos, que são direções, mas o que encontraremos no final? Esses dias eu conversando com um amigo, ele diz, as pessoas me pedem conselhos, mas eu não dou conselho, eu dou direção. É uma forma interessante de pensar, mas hoje as pessoas querem ouvir o conselho que elas já têm no coração delas. Conselho que as convém. Olha, eu estou querendo encher a cara. Joia, vai, enche a cara, é a melhor coisa que você faz. Olha, eu estou querendo ir trair a minha esposa. Bicho, tu é homem, vá, faça. É tudo que as pessoas querem ouvir hoje.
Olha, eu vou fazer tal coisa e eu vou dar um calote em alguém. Alguém me disse outro dia, se quando você faz uma compra no cartão de crédito e não paga, você é bloqueado. Por que você não pega um cartão, compra logo tudo que tu precisa de uma vez? Porque aí quando te bloquearem, tu não precisa mais usar o cartão. Conselho do Satanás, né? Para ficar devendo a alguém. Cada escolha que eu faço, querido, ela me leva a uma direção. Mas qual é o final disso? Onde é que eu estou procurando chegar? Quando eu entro no estágio, Robéria, vamos supor que eu entrei no estágio para ser, sei lá, gerente de uma empresa. Eu chego nessa empresa, eu devo me comportar como gerente da empresa. Mas se eu chego lá e me comporto como um colaborador qualquer da empresa, o final não vai ser proveitoso para mim. Porque quando alguém contrata, eu dizia sempre para os meus gerentes, havia gerentes que chegavam para mim nessa empresa da África do Sul e dizia, chefe, mas eu estou com problema nessa área, problema aqui, problema ali. E eu dizia para eles, não me deixe pensar que eu não preciso de você. Eles arregalavam o olho, como assim? Eu digo, porque você foi contratado, justamente porque tem problema aí. Então vai e resolva. Porque se for para mim resolver, então sai do lugar, limpa o lugar aí. Eu sou assim, queridos. Eu gosto de fazer, quem trabalha comigo no encontro sabe. Você está na equipe e tal, resolva. Pastor, eu tive que matar alguém para resolver. Beleza, depois a gente pede perdão. Para mim é assim, você tem que resolver. Está na cozinha, tem que resolver. Está na recepção, tem que resolver. Resolve. Depois a gente vai ver entre mortos e feridos quem se salvou. Porque senão eu vou fazer sozinho. Né? Não deu direção? Não, deu direção. É isso que é para ser feito. Então vamos fazer. Cada escolha que eu faço me leva a um caminho. Mas qual é o final dele? No livro de Mateus, no capítulo 25, quando nós fazemos essas escolhas, quando nós fazemos o nosso estágio para a eternidade, Cícero, o que nós vamos encontrar no final? Um venha festejar com o teu Senhor, ou um vai embora que eu não te conheço, vai embora que eu não quero nem saber de você. O que eu vou encontrar no final, Emerson? O que eu vou encontrar no final? Porque haverá um final, queridos. Haverá um final. E o que eu vou encontrar nesse final? Entra e vem festejar? Entra para o gozo do teu Senhor? Ou eu vou encontrar apartai-vos de mim, porque eu não te conheço? Sabe aquele funcionário moita? Ele vai levando até um tempo. Funcionário moita é aquele que está sempre se escondendo de trabalho. Mas o estagiário não pode ser moita. Ele precisa ser visto. Porque se ele não for visto, ele corre o risco de não ser contratado. Nesse texto de Mateus, capítulo 25, versículo 21, os irmãos conhecem bem aquela parábola dos talentos. Mas aí Jesus diz para 2 dos servos que administraram os talentos. No versículo 21, ele fala ao primeiro, depois que eles administraram bem aquilo que Deus deu na mão deles, Jesus diz para eles, versículo 21, o Senhor elogiou o servo, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito, venha festejar com o seu Senhor. Quem é que festeja com o Senhor? Quem é fiel. Quem faz alguma coisa com o que Deus está lhe dando. Quem progride, quem produz alguma coisa. Pastor, eu tenho que produzir no reino? Tem que produzir. Aquilo que eu estou fazendo, querido, está fazendo a diferença no reino de Cristo. Está fazendo a diferença na vida de outras pessoas.
está fazendo a diferença na minha vida, as minhas escolhas, o que eu estou fazendo, as decisões que eu estou tomando, tem tido relevância, tem consistência no reino de Cristo, são relevantes no reino de Cristo, para alguém. Às vezes a gente faz o graça em ação, a gente pensa que é pelos outros. Não é pelos outros, queridos, é por nós. Sabe, quem não fica alegre, quem não chega o coração da gente, só falta explodir quando a gente sai para a rua e atende. Tem muita alma cebosa, eu sei disso que tem. Eu sei que de 339 marmitas, algumas almas cebosas pegaram. Mas nós vamos punir os outros que realmente têm uma necessidade por causa dos que são alma cebosa? Não, né, queridos? Mas a alegria de ver o Marco ontem abraçado com aquela senhora, orando com ela, sabe, dá, ao mesmo tempo que dá um desespero, de a gente não ter um abrigo, não ter um lugar para levar, não ter para onde colher essas pessoas que querem sair da rua. Mas a gente alentou. Mas é legal ver os nossos filhos, ver a filhinha da Rafaela dando bolo para crianças na rua. Quando que ela ia ter uma oportunidade dessa? A Alice, a Cacá, o Guga, o Rodrigo. É nós que somos mais edificados. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem dado a nós? E nós não podíamos, queridos. Nós não poderíamos. Mas Deus é Deus de milagres. E Ele faz milagre em cima de milagres. Ele faz tanto milagre que a gente não consegue nem contar. Eu vou falar para vocês, eu disse, vou comprar uma garrafa térmica. Eu não tinha o dinheiro. Porque no último café teve falta de café. Eu digo, vou comprar mais uma. Aí eu saí de casa, vou ligar para o Alexandre. Alexandre é meu amigo. Se eu falar com ele, ele me ajuda. Você ajudaria ou não, Alexandre, se eu te falasse? Mas Deus não deixou. Eu sei que Ele vai deixar na outra agora. Eu vou ligar para o Alexandre para ele me ajudar nessa garrafa. R$147 era a garrafa. Eu não vou incomodar ninguém. Eu saí orando aqui para esse tabuleiro e digo, Senhor, eu vou comprar uma garrafa. Eu vou comprar uma garrafa. Uma amiga da Ive mandou R$50. Depois outro irmão mandou R$50. Sem eu pedir. É tudo dizendo, eu vou dar. Eu digo, vou comprar nem que seja no cartão de crédito. Eu sei que cada um foi dando alguma coisa, 10, 12. Eu cheguei lá no açaí, eu olhei na conta, tinha 150 e poucos reais numa conta que eu tenho, que é transferida. E eu não precisei usar crédito, eu comprei no débito para não ficar devendo para ninguém. Que essa é a melhor coisa que tem. É milagre em cima de milagre. O que você está fazendo com as coisas que Deus está te dando? E é porque eu ainda digo pare, porque tem irmão que perguntou se precisa de ajuda, e eu olho às vezes para a vida deles e eu digo, eles não podem ajudar agora. Eu digo, precisa não, irmão, deixa quieto aí teu dinheiro. Ajuda na próxima. Faz uma outra coisa na próxima. Eric estava comigo, eu podia pedir ao Eric esse dinheiro. Eu digo, não, o Eric deixou uma empresa agora, está indo para outra, ninguém sabe como é. Deixa ele segurar o dinheirinho dele lá. Quer casar? Ele não sabe quanto custa casar, irmãos. Depois a gente vai conversar com ele. Vamos mostrar as letras miúdas para ele do casamento, para ver se ele entende. Mas quando quer casar, amém, vai casar, em nome de Jesus. Temos que ajudar, é nosso irmão. Amém? O que você tem feito? Você vai ouvir o quê? Quando chegar lá. Entra para o gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 7, volta aí comigo. Mateus capítulo 7 diz assim. Mateus capítulo 7, também o 21 a 23. Diz assim. Quem achou, diga amém. Mateus 7, versículo 21. Até o 23, Jesus diz assim, ó: nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está no céu.
falar Senhor, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deus é mais. Como é que tem uns termos aí? Não sei o que na terra, como é que é? Vigia na terra. Tem nada disso que vai resolver não, querido. O que resolve, o que é decisivo, é se o meu e o seu coração estão fazendo a vontade do Pai. Se nós o obedecemos. Por isso Salomão diz, lembra do teu Criador. Ele diz enquanto ainda é jovem, mas logo depois ele diz antes de morrer. Quem já morreu aqui, levanta a mão. Ninguém, né? Só eu, né, que levantei a mão. Então você tem que lembrar de Deus. As propostas do mundo vêm. O mundo é sedutor, as situações do mundo vêm. Mas você precisa dizer não para ele. E dizer sim para a vontade de Deus. Ele continua. No dia do juízo, muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres? Mas eu responderei, vocês nunca foram meus. Vão embora, porque as suas obras são más. A outra versão diz, apartai-vos de mim, malditos, ou malditos, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque Isaías 59 diz que o problema é que o nosso pecado faz separação entre Deus e nós. Então ele não pode reconhecer um homem que vive no pecado, que não corrige a sua vida. Porque quando nós chegamos para o Senhor é uma coisa, mas à medida que nós amadurecemos, temos que tomar passo de maturidade, passos de fé, tomar decisões que vão garantir que no nosso dia, diante do Senhor, ouviremos o entra para o gozo do teu Senhor. Vem festejar, vem comemorar. Nós estamos num estágio, queridos. Todos os dias, diariamente, momento após momento, nós estamos diante de uma bifurcação. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que pensar para onde eu vou, o que eu vou fazer. Em várias situações, com questões domésticas, financeiras, afetivas, sabe, em várias situações, com o teu corpo, né? Eu achei tremendo esses dias, ouvi um irmão dizer que deixar de beber. Quem está bebendo refrigerante ainda aí? Quem ainda bebe refrigerante? Pode levantar a mão, não tenha medo não, querido. Esses dias eu ouvi um irmão dizer assim, esses dias, H2O é refrigerante. Esses dias, quem tem menos açúcar, né? Mas ou essa que me briga comigo. Esses dias eu vi um irmão dizendo assim pro pastor, eu estou fazendo jejum de Coca-Cola. O pastor olhou para ele, filho, isso não é jejum, isso é libertação. Sabe que você tem que decidir pela tua saúde. Eu tive que ser acometido por uma distúrbio na minha glicemia. Não quero usar o termo lá da mulher do capeta lá. Para eu entender que eu preciso parar. Eu vou na casa do meu amigo jantar com ele, o que é que ele põe na mesa? Coca-Cola com pizza. Põe um suco ou põe água. Eu quero ajudar ele a perder peso, mas ele não quer. Deus deu um trabalho a ele que é para ele andar correndo numa moto, atrás dos moleques para aprender a andar de moto. Nem assim, olha. Tem que fechar a boca, não tem jeito. No encontro com Deus não tem mais, acabou. É libertação, queridos. Você tem que tomar decisões, todo dia, todo momento. Sabe qual é o grande problema, Robéria? Eu estava meditando sobre isso. Eu acho que escrevi aqui em algum lugar. As últimas gerações têm sido lesadas.
E o termo lesado é tem sofrido dano, têm sido prejudicadas por viverem num sistema de educação e ensino que não lhes expõe a problemas e dificuldades. Nós, os pais que sofremos, a gente pensa assim, pô, eu vou criar meu filho de um jeito que meu pai vai invejar. E a gente acorda um dia e diz, que merda que eu fiz. Podia dizer merda não, né? Já foi, né? Perdão aí o pessoal da live. Quando a gente pensa, querido, já estragamos tudo. Por quê? Porque a gente tende a evitar que os nossos filhos tenham dificuldades, que eles resolvam problemas. O Aécio disse sempre para mim que ele queria coisas que quando ele dizia eu pensava, caramba, esse negócio é difícil. E eu dizia para ele, filho, tudo é possível. Só depende da maneira que você vai encarar essas coisas. Tudo isso. O que você quiser ser na vida, você pode. Só depende da maneira que você vai precisar encarar as coisas. Quando vem, às vezes os filhos querem ajudar, querem fazer alguma coisa, e a gente está com pressa, a gente está com aquela correria e não quer deixar, porque se eu fizer é melhor, se ele fizer é ruim. Que ele não impeça teu filho de te ajudar quando ele é criança. Nem que seja para fazer uma coisa inferior ao que você faria. Deixa. Porque ele está aprendendo. Lá na frente você vai olhar e dizer, pedir para ele fazer. E ele não é que ele não quer. Ele não aprendeu. É mais difícil agora. Domesticar burro velho, né, como a gente diz, é mais difícil. Papagaio velho não aprende a falar. Então nós lesamos, sabe? Eu lembro de uma experiência científica de desses que cuidam de borboleta, um botânico, é? Qual é o que cuida de borboleta? Alguém que cuida de borboleta, biólogo. E ele observava, e ele vai observar que quando elas saíam no casulo, elas faziam muita força para voar. E num belo dia de observação, ele resolveu ajudar uma das borboletas. Foi com uma tesoura e cortou o tendão que segurava ela ao casulo. O resultado disso é que essa borboleta nunca voou. E ele ficou tão indignado com aquilo, tão triste. Puxa vida, eu estraguei a vida dessa borboleta. E ele começou a pesquisar e inteirar-se por quê. E ele descobriu que todo o esforço que ela fazia para romper com aquele cordão que ligava ela ao casulo, uma coisa tão fininha, tão simples, mas uma borboleta era muito difícil. Mas aquele esforço era necessário para que ela abrisse os poros entre as asas, para que lubrificasse com um líquido que facilitaria ela a voar. Como aquela ele cortou, ela nunca lubrificou e ela nunca teve mobilidade suficiente para voar. Nós estamos lesando as nossas gerações quando facilitamos. Às vezes eu pego pesado porque eu tenho um filho só. Eu só tive um filho e eu digo sempre para ele, filho, você vai sofrer mais que os outros filhos, porque eu não posso errar. Eu só tenho você. E se eu errar com você, como é que eu vou consertar com outro? Então às vezes eu pego pesado com ele. Eu larguei ele no ônibus na primeira semana de aula dele, ou a segunda semana de aula dele em Maceió. Eu larguei ele no ônibus da escola para casa. Perdeu a parada de casa, ficou a tarde inteira perdido nessa cidade que nós mal conhecíamos. Nós tínhamos chegado em janeiro, isso era fevereiro. Ele não conhecia a cidade. Aos 12 anos de idade, a minha esposa querendo me matar, porque nós já tínhamos pensado em tudo, para onde ele estava, eu tinha andado atrás, não tinha achado, ido em final de linha, não tinha achado ele. E ela, vamos ligar para a polícia. Eu digo, só depois de 24 horas. Mas e se ele tiver com fome? Não morre. 2 dias, 3 dias de fome, não morre. Eu já passei fome, não morre. Quando deu umas 5 horas da tarde, chega o Aécio lá em casa, com a mochilinha dele na costa. Não sei como foi, recebemos com alegria ali, a Janete parou de chorar. No dia seguinte a Janete, agora ele não vem mais de onde? Eu digo, agora é que ele vem, que ele aprendeu. Agora que ele já aprendeu, ele não vem.
Antes ele vinha, imagina agora que ele já aprendeu. Às vezes ele vem da escola meio-dia, um sol quente de rachar. Meio-dia, 1h, 2h da tarde. Dali ali para Facima, a Janete quer ir buscar no ponto. Eu digo, vai não. Puxa, eu não nasci dentro de um carro, ué. Tem que deixar passar algumas coisas. Porque quando ele chega, ele tem uma casa para chegar onde ele vai tomar uma água fresca, onde ele vai ter um ventilador para ligar nele. Tem que deixar passar. Abra sua Bíblia comigo em... Olha, já está aberta, né? Mateus capítulo 7. Você já está em Mateus capítulo 7? Que bom então. Olha o versículo 13, o que diz. Dá uma olhadinha aí. 13. Olha, o versículo 13 na minha versão diz assim: só se pode entrar no céu pela porta. Pela porta. O que você está fazendo no teu estágio? Você está escolhendo facilidade? Quando eu era estagiário nas empresas, estagiário e patrão. Hoje o Cauê e o Marco chegaram aqui, era 30 minutos antes das 4. Doido para chegar e dizer, tá aí pastor, chegamos na sua frente. Duvido, eles não falaram nada comigo, mas o coração deles estava lá dentro. Eu vou chegar na frente. Chegaram aqui, eu já estava aqui já. Sempre, estagiário, patrão, empregado, eu sempre procurei chegar antes nos lugares. Se marcar um compromisso comigo, todo mundo aqui sabe. Eu vou chegar no horário 5 minutos antes, 10 minutos antes. Se eu não chegar, eu vou avisar. Esse dia eu peguei o carro do Cício emprestado. Eu disse, meio-dia lhe devolvo. 5 para meio-dia eu estava passando na Tupã. Eu liguei para o Cício umas 300 vezes para dizer, Cício, vou me atrasar uns 5 minutos com o teu carro. Só para não ter o negócio de dizer que disse que ia dar meio-dia e não devolveu meio-dia. E eu preocupado já. Eu não sei se ele viu essa chamada depois no celular dele. Mas liguei várias vezes para ele. Ó, Cício, não vou chegar. Porque se você deu a palavra, cumpra. Quem entra no céu, Cauê, é pela porta estreita. É porta estreita, Emerson. Olha o que ele continua dizendo. O caminho que leva para a perdição é amplo. E a sua porta é bastante larga. Multidões escolhem passar por ela. E aí? Quais são as escolhas que você está fazendo? É pela facilidade? Se você está escolhendo pela facilidade, cuidado. Porque nem tudo que é mais fácil é melhor. Tem coisa que é mais fácil e é melhor. Mas em tratando-se de vida e vida com Deus, a experiência diz que é melhor que você vá pelo que é mais difícil. Às vezes é. Porque obedecer a Deus não é fácil. Quem diz a você que obedecer a Deus é fácil, deve estar com algum engano na cabeça. Não é fácil. Obedecer a Deus é o certo. Mas fácil? Não é. Fácil não é. Para cada um, as suas próprias fraquezas. Porque alguém pode dizer para uma pessoa que não quer obedecer a Deus porque não larga um vício, talvez, de uma coisa proibida, outros vícios legais, mas tem gente que não larga de comer. E glutonaria também é pecado. Então cada um tem as suas fraquezas. Alguém não tem problema nenhum com vício, com mulher, com prostituição, com comida, com nada, mas tem uma língua do tamanho da Fernandes Lima. É o seu problema, meu amigo. E não falar mal dos outros e não mentir, também é uma questão de obedecer a Deus. E se você não tem coisa boa para falar, então fique calado. Não fala. Só fala o que é necessário, no fórum correto. 14. Mas a porta que leva à vida é estreita, e o caminho apertado. E poucos
o encontram. E eu estou preocupado com esse poucos. Eu ultimamente estou preocupado com esse poucos, mano. Eu ando preocupado com esse poucos porque eu vejo às vezes as multidões fazendo grandes eventos. Mas quando você vai saber, esses dias soube de uma grande congregação aqui em Maceió que alguns dos pastores são homossexuais. Mas tem multidões lá. Igreja evangélica, gospel. E aí, querido? Será que não tem crente lá não? Para ler a Bíblia, para mostrar que está errado. E que o líder tem que ser exemplo. E se abomina e é contrário ao Senhor, precisa tomar a direção do Senhor e obedecer ao Senhor. Pecado é pecado, querido. Porque senão eu vou ter que aceitar o assassino. Eu vou ter que aceitar o estupro. Eu nasci com vontade de estuprar, então eu vou deixar ele dar vazão ao que ele quer. Pedófilos. Nasceu assim, então ele vai dar vazão ao que ele quer. Não. Tem que obedecer a palavra. E obedecer não é fácil. Mas é o certo. Mateus capítulo 27 diz: é largo o caminho da perdição, o caminho das facilidades, mas ele não leva à vida. E nós estamos estagiando para a eternidade. Nós estamos estagiando para a eternidade. E o nosso estágio começou no dia que nós nascemos e vai terminar no dia em que nós partirmos ou encontrarmos com Jesus. E quando isso acontecer, eu quero ouvir: entra para o gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir: vem festejar. Porque alguns que estão pagando para ver, eu quero ver no dia do Senhor como é que vão se comportar. Não vamos lesar nossas gerações. Não vamos facilitar. O que não for necessário, faça. Mas se não é, queridos, deixa que as crianças resolvam problemas. Deixa que elas tenham dificuldades. Tire eletrônicos. Quando tiver com muita nhenhenhê, tire. Porque você vai ver um adulto. Que tipo de adulto é você? Nós somos a geração que não tinha eletrônicos na mão. E que tipo de adulto nós somos? E essa geração que é educada aí por esses psicólogos acaba pagar 200, 300, 400 conto para um psicólogo, para um infeliz desse, vir dar mau conselho para os nossos filhos. Porque a maioria nem filho tem. Sabe criar filho? Quem sabe é meu pai, criou 7. A avó da Janete criou 22. Esses são psicólogos. Tudo mulher de bem, homem de bem. Cis criou 3. Homem e mulher de bem. Seu pai 11. Homens de bem. Nem todos têm, pode dizer que está salvo, mas são homens de bem. Justo, honesto. Queridos, temos que escolher caminhos. Não tem para onde correr. Você tem que fazer escolhas. Olha, a estatística é 10 mil escolhas. 8 a 10 mil escolhas por dia. Uma coisa assim, não sei se é palavras ou escolha. Desde o levantar ou não, escovar o dente ou não, tomar o banho ou não, tudo é escolha. Você tem que fazer escolhas. Como temos vivido diante de Deus e dos homens? Se Deus tivesse que, isso aqui é importante, se Deus tivesse que fazer algo pela humanidade, usando um dos homens, seríamos considerados? Se Deus tivesse que fazer algo pela humanidade, importante para gerações, de acordo com o estilo de vida que temos, seríamos considerados por Deus? Tal aquele patrão que tem que fazer uma reestruturação e tem que demitir pessoas e manter pessoas. Se Deus tivesse que demitir uma parte da humanidade e deixar alguns, dentre esses alguns você seria considerado? Isso foi o que o Senhor me perguntou hoje.
com base no tipo de vida que você leva, com base no tipo de crença, de fé, em todos os aspectos você seria considerado? Porque tem muita gente que se acha espiritual, mas não cuida do físico. Tem muita gente que faz culto ao físico, mas não cuida do espiritual, não cuida do moral, não cuida dos bons costumes, não cuida das coisas corretas da vida. No livro de Gênesis capítulo 6, nós sabemos que um homem foi escolhido. Um homem foi considerado. No livro de Gênesis capítulo 6, nós encontramos a história de Noé e de toda uma humanidade que vai povoar a terra, cerca de 25 milhões de pessoas. E no meio de 25 milhões de pessoas, quando Deus pensou em destruir a humanidade, pasmem, porque havia se multiplicado a perversão, a depravação sexual, não apenas de pedofilia, não apenas de incesto, como relações entre homens e animais, homem com homem, mulher com mulher, havia virado uma bagunça. E Deus diz assim: vou destruir, vou acabar com tudo. Mas Deus olhou para a terra e considerou a vida de um homem, a vida de Noé. E Deus vai olhar para Noé e dizer: eu vou destruir tudo, mas vou poupar Noé, para que ele comece uma nova geração. Se Deus fosse escolher continuar a humanidade, acabar com todo mundo, Ele vai escolher o melhor para multiplicar. E eu perguntei hoje, e o Espírito me perguntou: Sérgio, você seria escolhido? Eu não quero que você me dê respostas, porque eu tenho que dar a minha resposta. A resposta é entre você e Deus. Deus escolheria você para multiplicar a humanidade depois? Como Ele escolheu Noé? Se você for lá no capítulo 6 de Gênesis, eu não ia abrir porque a gente pensa que tem tempo. Como esses dias o Marcos se assustou com o tempo e a Mari se assustou com o tempo, hoje estou eu me assustando com o tempo, já acabou. Capítulo 6, versículo 8 diz assim: Noé, porém, agradava o Senhor com a sua vida. Qual é a outra versão que nós temos aí hoje? Noé achou graça diante do Senhor. Noé encontrou o favor do Senhor. Que tipo de pessoas temos sido? Será que nós somos essas pessoas que Deus vai considerar, vai escolher para continuar? E eu estou ainda pensando aqui naquele texto de Mateus que termina o versículo 14 dizendo que são poucos que entram pela porta estreita. É pouco. Será que nós estamos dentro desses poucos? Eu quero estar. E eu vou buscar estar. Todos os dias. No livro de Lucas, capítulo 23. Eu vou tentar concluir aqui com você nessa noite. Lucas capítulo 23. Versículo 26 ao 43. Quem achou, diga amém. Lucas capítulo 23 fala a partir do versículo 26, a respeito da crucificação de Jesus. Jesus sofreu, passou, foi entregue, foi julgado, condenado, e agora ele está sendo levado para o Gólgota, para o lugar da caveira. E nesse texto nós encontramos algumas pessoas. A primeira pessoa que nós encontramos são aquelas que levaram Cristo para a cruz. Versículo 26 diz assim: enquanto a multidão estava levando Jesus para a morte. Há um monte de pessoa que está nesse grupo. O que eles querem é que Jesus morra. Sabe por quê? Porque se Jesus morrer e não acabar, não ter ressurreição, acabou os nossos problemas.
Esse é um grupo de pessoas que tem hoje, que o prazer deles é que Jesus evapore, acabe. Eles falam de Deus, eles falam de uma vida de luz, eles falam de uma vida reta, eles falam de fazer o bem, mas eles não falam de Jesus. Cuidado com algumas mensagens que você recebe. São desses que negam Jesus. E há um grupo de pessoas aqui que estava levando Jesus para a morte, porque eles queriam Jesus morto. Eles não queriam Jesus ressurreto. Eles queriam Jesus morto. Então é melhor que Jesus não exista. Porque então, se Jesus não existe, toda a Bíblia é mentira. E tudo que eu tenho que dar vazão da minha vontade, da minha carne, do meu eu posso fazer. Porque Jesus é o prumo. Ele diz, você está errado. Ele veio para... A luz veio para os homens e os homens não quiseram porque as suas obras eram más. Não querem Jesus. No mesmo versículo 26, nós temos aqueles que foram obrigados a ir com Jesus. Tem aí dizendo que Simão de Cirene ou Cirineu, que estava naquela hora chegando do campo, foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Tem um grupo de pessoas que segue Jesus por obrigação. Eles são obrigados. E vão seguir. Vão ao culto obrigado. Fazem as coisas obrigado. E por obrigação, enquanto não se abrir o seu coração, não tem salvação, não tem vida eterna. Ninguém fala mais de Cirineu. Só no dia que ele foi obrigado a carregar a cruz com Jesus. E quando Jesus diz, Alexandre, toma a tua cruz e siga-me, é porque a caminhada em Cristo é difícil. Você sabe disso, você reflete, você medita, você sabe disso. É muito mais fácil você não ter padrões bíblicos de vida, porque então eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso superfaturar, eu posso enganar. Muito mais fácil. Mas fazer o que Jesus quer. No versículo 27, nós temos aqueles que seguiam Jesus, lamentando, chorando. Está aí falando de umas mulheres, grande multidão, o seguiam, e muitas mulheres que lamentavam e choravam por ele, porque elas tinham uma visão terrena de Cristo. Elas gostavam da multiplicação dos pães, elas gostavam dos milagres, elas gostavam da palavra, mas elas não tinham entendimento do que Cristo estava fazendo ali. Tanto que Jesus vai responder a elas: não chorem por mim, chorem por vocês, chorem por seus filhos, porque haverá um dia em que vocês vão chamar as mulheres que não tiverem filhos de bem-aventuradas. De tanto sofrimento que haverá. E já houve esse tempo, viu? Quando Hitler manda matar os judeus em câmaras de gás, em caminhões, em campos de concentração, eles receberam o castigo que eles pediram na cruz. Que o sangue desse justo esteja sobre nós. Mas havia também na cruz outros dois elementos, todos esses são importantes e representam cada um de nós. Muitas vezes estamos obrigados, muitas vezes estamos querendo que ele não exista, muitas vezes estamos indo só na onda. A onda é essa, então vamos, mas sem entender o que estamos fazendo. Mas havia dois homens que também não podia ser mais profético, mais simbólico, mais significativo para aquele que estava morrendo na cruz pelos pecados dos homens, do que ser morto entre dois pecadores. Isso foi muito profético, muito simbólico, muito marcante. Jesus, ele é crucificado entre dois ladrões. O versículo 32 diz: outros dois que eram criminosos foram conduzidos para fora, a fim de serem executados com Jesus. Então, irmão Cícero, irmã Estela, irmão Eric, irmãos que nos visitam hoje, haviam 3 cruzes naquele dia.
havia a cruz de Jesus. Em João capítulo 14, versículo 6 diz que Ele é o caminho. Havia naquele lugar uma cruz que representava o caminho para a eternidade. No João 14, 6 diz que ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus. Entre Jesus estão dois ladrões. Eles estão ao lado do caminho da vida. De um lado da cruz, no versículo 39, nós temos um arrogante, egoísta, alguém que só pensava em si, alguém que achava que se dane o resto, o que interessa é eu. Olha o que ele disse. Um dos criminosos ao lado zombava. Então você é o Cristo, não é? Prove isso. Salve-se a si mesmo e a nós também. O que ele queria? Queria descer da cruz para continuar roubando, para continuar mentindo, para continuar fazendo o que ele fazia. Arrogante, orgulhoso, que só pensava em si, que não pensava em mais ninguém, e nem mesmo no Cristo. Alguém que só via o aqui e o agora. Alguém que não conseguia ver um palmo à frente do nariz. E nós sabemos que as pessoas que ignoram, né, aquilo que tem para frente, que não entendem que haverá um futuro em Cristo, estão perdidos. Esse homem perdeu o caminho. Ele não encontrou o caminho. O caminho estava do lado dele. Mas por causa do egoísmo, por causa do coração duro, por causa da sua dureza de coração, ele perdeu o caminho. Do outro lado, queridos, no versículo 40 ao 43, havia outro homem. Um homem quebrantado. Um homem arrependido. Um homem que reconhecia que ele estava no lugar que ele merecia. Que ele não era digno de continuar vivendo porque ele tinha feito por onde. Mas que reconhecia que Jesus era inocente e estava pagando por uma coisa que não deveria. Ele diz, mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas este homem não cometeu nenhum mal. E em seguida disse, Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E Jesus vai dizer a ele, eu te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Havia um homem que encontrou o caminho. O caminho está à disposição de todos nós, todos os dias. Mas há sempre aqueles que mesmo diante do caminho erram, escolhem o caminho lá, o caminho mais fácil. Mas também há outros que entendem que precisam do caminho para a vida e que enxergam em Jesus esse caminho. O que estamos fazendo enquanto estagiamos para a eternidade? É relevante? Consistente? Está fazendo a diferença? O reino de Deus para os outros, para você mesmo? Porque o fim para muitos é tirar a própria vida em alguns casos. Que caminho escolhemos? O que escolher? Tome uma atitude correta diante do Criador e escolha o caminho da vida, para que no final você escute, entre para o gozo do teu Senhor, entre para a festa com o teu Senhor. Não desperdice os seus dias enquanto você tem força, enquanto você é jovem.
Vai chegar uma idade, irmão Cícero, que você vai estar, e eu, talvez como a tia Eufrásia ali, só numa cadeira, olhando para um lado e para o outro, e toda aquele fulgor, aquela vida, acabou. Estamos numa cadeira de roda, agora levados de um lado para o outro, por pessoas que muitas vezes não querem fazer o que nós queremos que seja feito. Então lembra do teu Criador, enquanto você tem força, enquanto você tem vida, enquanto você pode responder pelos teus atos. E não deixe que seja desperdiçado o teu estágio, mas que no fim você seja aprovado e contratado para a eternidade com o Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.